Segundo mínimo é binário, teologia de inteligências. Pressuposto de uma teologia brasileira. Teologia de inteligências, emprega e usa o termo teologia, aqui, no sentido ontológico e filosófico, a fim de ser didático, contemporâneo e universal. O que é ontologia? Ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. A ontologia é classificada na filosofia como o ramo geral da metafísica, diferente da cosmologia, psicologia e teologia, que são ramos específicos, pois se ocupa dos temas mais abrangentes e abstratos da área. Por esse motivo, é comum que os termos ontologia e metafísica sejam utilizados como sinônimos, embora o primeiro esteja inserido no segundo. Ramos da filosofia. A palavra ontologia é formada do grego ontos, ser, e logia, estudos, e engloba as questões gerais relacionadas ao significado do ser e da existência. Este termo foi popularizado graças ao filósofo alemão, Christian Wolff, que definiu a ontologia como filosofia primeira, ou ciência do ser enquanto ser. No século XIX, a ontologia foi transformada por neoescolásticos na primeira ciência racional que abordava os gêneros supremos do ser. A corrente filosófica conhecida como idealismo alemão, de Hegel, partiu da ideia de autoconsciência para recuperar a ontologia como lógica do ser. No século XX, a ligação entre ontologia e metafísica geral deu lugar a novos conceitos, como o de Husserl, que vê a ontologia como ciência formal e material das essências. Para Heidegger, a ontologia fundamental é o primeiro passo para a metafísica da existência. Vamos às questões de objeção teológicas existentes. É preciso que o crente compreenda de uma vez por todas, que ninguém é um crente em Deus sem ter uma teologia. A verdade, porém, é que quase ninguém o avisa disto. Quase 100% dos casos é por pura ignorância, e o absurdo, porém, é que existe uma escolha coletiva de se cultivar isto a Deus a ignorância. Quando o crente diz para si mesmo, ou para os outros iguais, que não precisa de teologia hoje, como vemos nas redes sociais, ele na verdade está dizendo que não tem conhecimento algum disso, a teologia, e essa é a sua autodeclaração de ignorância teológica. O culto da ignorância desloca a pessoa da própria realidade. Ela não consegue ver seu próprio piso, isto é, não enxerga o chão que pisa, assim não sabe falar sobre o seu caminho. Toda a confecção do sagrado para a mente humana advém de pressupostos que ela concebe pelo conhecimento recebido, buscado, e ainda aprendido. Tudo isso vai formar para ela a sua concepção teológica, em nosso caso, já que somos crentes em Deus. Nisto está a teologia presente, em todas as alminhas, fofinhas em Cristo, por mais ignorantes que sejam, elas fazem a sua teologia, no nutrimento da sua crença em Deus. A teologia, então, está bem longe de ser somente todo o conteúdo acadêmico religioso, filosófico sobre Deus, das academias e escolas teológicas do mundo todo. A teologia é uma dimensão de saber, presente em todas as pessoas, está em sua constituição humana plena, diluída no seu próprio espírito. Com isso vou introduzir a primeira questão, qualificando a teologia para todos, porque, se a consciência teológica da pessoa ocorre pela via do saber e conhecimento, esses saberes e conhecimentos precisam ter qualidade. Ele é puro ou contaminado, é real ou ilusório, é falso ou verdadeiro, ele é saudável ou é tóxico. Acredite, essa questão dual, existencial está em todos os seres humanos. A qualidade da teologia em cada pessoa que creu, deve ser objeto de ocupação, de preocupação também, de reflexão, de pensar e repensar, e de conferir etc. Pensar sobre qualquer coisa requer de nós seres pensantes, que se pense de forma certa, que pensemos a realidade, e pensemos a verdade sobre a determinada coisa. Aqui então temos para a concepção teológica o pensamento em Deus. Um dia o mestre dos mestres questionou seus discípulos: o que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? Os discípulos responderam tudo o que ouviram das pessoas, que não andavam com eles. Claro, havia muito burburinho sobre a pessoa do Filho do Homem na sociedade de Israel naqueles dias de Jesus Cristo o Homem. Então, o mestre perguntou diretamente para eles também: mas e vós, o que dizes ser o Filho do Homem? Esse questionamento teve uma importância crucial para os discípulos naquele momento, porque eles já estavam caminhando com ele, estavam ouvindo a mensagem, estavam vendo o milagre, presenciaram os sinais, então deveriam ter sua própria opinião também.
A apuração da realidade para os discípulos por Jesus Cristo o Mestre, teve uma grande importância. Eu pergunto a você, você tem o costume de apurar a realidade à sua volta? Tente me perdoar se parecer ofensa. O intuito dessa mensagem é pedagógico. Quem não pratica isso, apuração de realidade, incorrerá em uma vida abundante em tolices. A nossa primeira resposta a objeções teológicas é: teologia na sua essência ontológica, é toda a ideia do sagrado, da divindade, do transcendente, que é Deus. E isso para cada um de nós, gente pensante, teologia só é possível para seres inteligentes, seres de razão, seres capazes de pensar e refletir. E isso é um dom de Deus para cada um de nós. A segunda questão é: quem faz teologia? Essa resposta já está pronta, na questão acima. Como você pode ver, toda pessoa que empreende em qualquer nível, uma reflexão sobre Deus e seu universo, o sagrado, o transcendente, está sim, fazendo a sua teologia. Teologia é necessária, à Igreja de Deus hoje? Essa objeção teológica é sem dúvida a mais popular das armas do diabo, no lesionamento da inteligência daqueles que creem. Essa objeção atrofia a mente de tal maneira, que lança a pessoa no escambo de uma conduta de adoração plena, ao totem da sua própria ignorância. É óbvio que sim, a Igreja precisa da teologia hoje, e sempre vai precisar dela, enquanto estiver por aqui. Essa é a razão dos escritos sagrados serem conservados até os nossos dias. Sobretudo nós cremos que houve a potente mão de Deus, no processo todo da conservação da Escritura Sagrada, para nós hoje conhecermos a estrutura da revelação divina. Para propiciar a capacidade de qualificar o conteúdo teológico essencial, é preciso que nós apreciemos a revelação da graça no Evangelho, e não desprezemos escritos restritos aos judeus, primeiramente, que é tudo o Antigo Testamento. Contudo, devemos visualizar a partir da revelação que está no Novo Testamento, e nesse Novo Testamento, discernir aquilo que foi dado para os povos não-judeus. Nisto chegamos ao Evangelho do Apóstolo Paulo. Continua no próximo mini-webinário. Até lá. Não deixe de compartilhar, comentar etc. Traga mais irmãos para esse conhecimento.